congressistas, partidos políticos, pessoas e entidades da comunidade jurídica brasileira repudiaram a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro, PSL-SP, sobre a possibilidade de um novo AI-5. Se a esquerda radicalizar a esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5. Pode ser via uma legislação aprovada através de plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada, disse ele. A fala foi recebida com notas de repúdio de partidos políticos e de pessoas do mundo jurídico. Eduardo é filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, PSL, e o atual líder da bancada do seu partido na Câmara. O ato institucional N5 foi um decreto assinado pelo então presidente Arthur da Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968. O ato dava ao presidente o direito de fechar o Congresso e resultou na cassação de mandatos de deputados que antagonizavam o regime militar. Também possibilitou intervenções do presidente no comando de estados e municípios brasileiros, além de suspender garantias constitucionais dos cidadãos. Na Justiça, o AI-5 acabou com a possibilidade de concessão de habeas corpus a pessoas acusadas de cometer crimes com motivação política. Não vamos deixar isso daí, protestos, vir para cá. Se vier para cá, vai ter que se ver com a polícia, e se eles começarem a radicalizar do lado de lá, a gente vai ver a história se repetir. Aí é que eu quero ver como é que a banda vai tocar. Mais tarde na quinta-feira, em entrevista ao vivo ao programa Brasil Urgente, da Band, Eduardo Bolsonaro afirmou que talvez tenha sido infeliz em falar do AI-5 e pediu desculpas a quem porventura tenha entendido que ele ou o governo estejam estudando o retorno do AI-5. Segundo o parlamentar, ele quis dizer que, no cenário hipotético de protestos violentos no Brasil, o governo deveria reagir, mas, ele garantiu na entrevista, democraticamente. Trazendo para o Brasil, se a esquerda radicalizasse aqui, alguma medida vai ter que ser tomada. Porque isso, protestos, não configura o exercício pleno na democracia, impede as pessoas do seu direito básico de ir e vir. Eles, manifestantes no Chile, travaram o setor de transporte, que teve que decretar o fim das aulas, fecharam as escolas, alteração dos voos nacionais e internacionais. Eu talvez tenha sido infeliz em falar do AI-5, porque não existe qualquer possibilidade de retorno. Mas nesse cenário, o governo tem que tomar as rédeas da situação, não pode simplesmente ficar refém de grupos organizados para promover o terror, falou na entrevista. Eduardo Bolsonaro acrescentou que, como deputado, o que pode fazer é propor um projeto com penas mais duras para aqueles que perpetrarem protestos violentos, dando o exemplo de uma criminalização no regime fechado para quem incendiar ônibus. Mesmo uma manifestação que seja contra o presidente Jair Bolsonaro ou contra mim é válida, disse. A gente pode estar errando em alguma coisa e aquilo ali, protesto, servir como uma sinalização de que a gente tem que mudar nossa conduta. Eu cito até como exemplo minha indicação para a embaixada do ZEUA. Pessoas vieram nas minhas redes sociais se dizer contrárias à minha indicação, pessoas de boa fé. Acabei escutando isso, me redirecionou e eu agradeço a elas hoje em dia. No Congresso, a fala foi recebida com manifestações de repúdio de partidos de todo o espectro ideológico desde o Democratas até o PSOL. Parlamentares do próprio PSL também se manifestaram contra Eduardo. O Brasil é uma democracia. Manifestações como a do senhor Eduardo Bolsonaro são repugnantes, do ponto de vista democrático, e têm de ser repelidas como toda a indignação possível pelas instituições brasileiras, diz o texto. A apologia reiterada a instrumentos da ditadura é passível de punição pelas ferramentas que detêm as instituições democráticas brasileiras. Ninguém está imune a isso. O Brasil jamais regressará aos anos de chumbo, concluiu Maia. É lamentável que um agente político, eleito com o voto popular, instrumento fundamental do Estado democrático de direito, possa insinuar contra a ferramenta que lhe outorgou o próprio mandato, disse, em nota. Mais do que isso,
É um absurdo ver um agente político, fruto do sistema democrático, fazer qualquer tipo de incitação antidemocrática. E é inadmissível esse afronta à Constituição, afirmou. Na oposição, PT, PSOL, PSB e PCdoB disseram que levarão o caso ao Conselho de Ética da Câmara, pedindo a cassação do mandato de Eduardo. Também apresentaram uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal, STF. O líder do PSOL na Câmara, Ivan Valente, SP, lembrou que Eduardo não era sequer nascido quando o AI-5 foi decretado, em 1968. O decreto marcou o início do pior período do regime militar, disse Valente. Ele quer um Bonaparte. Ele, Eduardo, não quer um Estado democrático de direito, ele quer um ditador. Um Bonaparte, um homem forte. E esse homem forte se chama Jair Bolsonaro. A sociedade brasileira não vai ficar calada. Nós vamos reagir nas ruas e aqui no parlamento, disse. O deputado Paulo Teixeira, PTSP, classificou a fala de fato grave e disse que Eduardo ameaçou a sociedade brasileira ao sugerir que protestos seriam enfrentados com violência. O líder da bancada do PSDB na Câmara, Carlos Sampaio, SP, disse que a declaração é um desatino. É um comentário que afronta a democracia, agrediu o bom senso e que não ajuda em nada o país neste momento em que estabilidade política é essencial para avançarmos nas discussões que são importantes para o país. Vários partidos políticos emitiram notas de repúdio. Manifestaram-se assim o PSDB, o PL, antigo PR, o Democratas, o Cidadania, antigo PPS, e o MDB, entre outros. Não podemos permitir que sejam abalados pilares democráticos caros, como a tolerância, a prática de aceitar o contraditório, as críticas e o trabalho importante da imprensa, que deve ser livre, sem amarras de qualquer tipo. O PSL é contra qualquer iniciativa que resulte em retirada de direitos e garantias constitucionais. Em nosso partido, a democracia não é negociável, continua a nota. Ex-líder do governo no Congresso, a deputada federal Joyce Hasselmann, PSL-SP, disse que o AI-5 cassou mandatos, suspendeu direitos, e instituiu censura. A fala de Eduardo Bolsonaro foi repudiada por entidades que representam os juízes federais, os membros do Ministério Público Federal, MPF, e pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, além de pessoas importantes do meio jurídico. O ministro Marco Aurélio Mello reagiu em uma mensagem ao jornal Folha de: "A toada não é democrática republicana. Os ventos, pouco a pouco, estão levando embora os ares democráticos", disse. O Ministério Público se manifestou numa nota da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, PFDC. O texto lembra que o AI-5 de 1968 representou o mais grave rompimento da ordem civilizatória no país até hoje. Todos os parlamentares têm o dever primário de defender e respeitar a Constituição, o regime democrático e os direitos fundamentais, diz a nota da PFDC. A fala de Eduardo é um atentado aos mais básicos valores democráticos da Constituição e da sociedade brasileira. Infelizmente, esse tipo de intervenção em ameaça ao rompimento do Estado democrático de direito não é fato isolado, bastando recordar a oportunidade em que, eleito deputado, Eduardo Bolsonaro afirmou bastar um cabo e um soldado para se fechar o Supremo Tribunal Federal, diz o texto, que é assinado pela titular da PFDC, Débora Duprá, e pelos procuradores Marlon Weichert, Domingos da Silveira e Eugênia Gonzaga. É gravíssima a manifestação do deputado, que é líder do partido do presidente da República. É uma afronta à Constituição, ao Estado democrático de direito e um flerte inaceitável com exemplos fascistas e com um passado de arbítrio, censura à imprensa, tortura e falta de liberdade, disse, em nota. Um novo AI-5 representaria uma grave afronta à democracia e à Constituição Federal, por promover cassações de mandatos, suspensão de direitos políticos, demissões e perseguições, fechamento do Congresso Nacional e intervenção nos estados e municípios. A Associação Nacional dos Procuradores da República,
A ANPF, que representa os membros do MPF, repudiou a fala e chamou a ditadura militar de passado tenebroso. A democracia é conquista inegociável do povo brasileiro. Cogitar a edição de atos institucionais, em especial, com um conteúdo idêntico ou similar ao do AI-5, é flertar com um passado tenebroso, responsável pela censura à imprensa e à classe artística, pelo fechamento do Congresso Nacional, por milhares de torturados e centenas de desaparecidos políticos. O jurista Miguel Reale Jr., um dos autores do pedido de impeachment que levou à queda da ex-presidente Dilma Rousseff, considera que a fala do Eduardo Bolsonaro justifica um processo contra ele no Conselho de Ética da Câmara. Sem dúvida nenhuma é caso de processo de cassação do deputado. Ele fala na tripla condição de deputado, líder do partido do presidente, e filho do presidente. Ele está ameaçando, com uma ação antidemocrática, criticou. E agora ele especifica que é ato institucional número 5, que foi o ato mais troglodita, da ditadura militar, que acabou com todos os direitos políticos, com um habeas corpus, recurso jurídico para cessar abusos, permite o fechamento do Congresso, cassação de mandatos. A época que vicejou a tortura, criticou. Eu tenho toda a desconfiança de que eles estejam buscando criar condições para uma solução antidemocrática. Aquele vídeo da hiena já era bem isso, todos são contra, eu tenho que virar um leão e atacar todo mundo para me salvaguardar. Esse é o recado do filme da hiena, reforçou, destacando o vídeo compartilhado nesta semana por Bolsonaro, em que ele aparece como um leão ameaçado por hienas que representavam o STF, a OAB, imprensa e partidos políticos. A subprocuradora-geral da República Luísa Friesen considerou a menção ao AI-5 como uma possível reação a protestos de rua completamente descabida. Manifestações são atos normais em democracias, afirmou, lembrando que a lei brasileira pune atos de destruição do patrimônio público ou privado e agressões físicas. A menção ao AI-5 é descabida, até porque o referido ato também era voltado para parlamentares e contra a democracia, que permite a eleição de representantes de vários campos políticos. A sociedade e o parlamento não são de uma única tendência e nem devem ser, disse ainda.